Muito bem, estamos aqui com o Beneci Queiroz. Vou dizer que é supervisor, né? Supervisor, superintendente, o que que é? Tudo bem, Beneci? Um prazer em falar com você. Prazer é meu, Marcos, de voltar essa convivência, em especial bater um papo com você. Então, é superintendente, qual que é o seu cargo hoje no Cruzeiro? Você já exerceu uns 100 cargos no Cruzeiro. Você já foi preparador físico, numa época ótima do futebol, e outros mais. Hoje, qual que é o seu cargo aqui no Cruzeiro? Não, eu continuo sendo supervisor. Supervisor. Exato. É o que mais trabalha? Bem, na gama, né, do futebol, na verdade o supervisor tem um trabalho muito intenso, mas evidentemente que a gente tem companheiros que nos ajudam no dia a dia. Então, aí o supervisor cuida de viagens, hotéis, viagens de jogadores quando fazem transferências, CBF, FIFA, Comebol e outras coisas mais? É uma gama enorme, né? Na verdade a gente tem que ser polivalente, mas claro, quando chega no contrato a gente tem o auxílio do departamento jurídico, que formata o contrato, e dia a dia você tem atividades que requer uma permanência muito grande no clube. Pra você ter uma ideia, eu chego aqui por volta de 7, 7h30, saio 8, 8h30, trabalhando arduamente. Mas eu fico feliz, primeiro pelo tempo que tenho no Cruzeiro, quase 45 anos, o que demonstra que é uma confiança em diversas diretorias por aqui passaram. E segundo, porque eu gosto disso, quer dizer, eu amo fazer essa atividade intensa. E eu acho que com isso eu me realizo. Então, você já exerceu quais cargos aqui no Cruzeiro? Bom, eu fui preparador físico 15 anos, depois na época do Pedro Assunção fui diretor de futebol e supervisor, uma série de atividades sempre relacionadas no futebol profissional. E claro, eu acho que essa gama enorme de atribuições, ela só pôde ser realizada porque sempre tive a confiança dos presidentes por aqui passaram, dos diretores de futebol por aqui passaram. Então a gente busca sempre um aprimoramento, um conhecimento, para que toda diretoria que entrar a gente possa realizar alguma coisa em prol do clube. Conhece tudo do Cruzeiro, o Beneci Queiroz. Qual a diferença daquele tempo de Toca 1, quando você era preparador físico, para o Cruzeiro de hoje e até o futebol, Beneci Queiroz? A diferença é grande, é como que você, na sua época, tinha um Fusquinha, hoje, efetivamente, você tem um carro, um BMW. Então, tudo evoluiu e as técnicas mudaram, efetivamente, a parte científica evoluiu muito. Para você ter uma ideia, na época que eu fui preparador físico, tinha o treinador e tinha o preparador físico. Hoje tem assistente técnicos, fisiologistas, fisioterapeutas, uma série de profissionais que evoluíram e o futebol exigiram desses profissionais. Então eu acho importante que eu tenha participado de toda essa evolução e continuo aqui buscando ensinamentos sempre que aparecem e vão aparecer todo ano dentro do futebol. Beneci Queiroz, qual a diferença do futebol brasileiro hoje para o futebol da Europa? Antes, o futebol da Europa, no meu modo de ver, os caras eram de cintura dura, né? E hoje mudou bastante. Mas, para você, qual a diferença do futebol brasileiro para o futebol da Europa? Eu acho que é mais uma metodologia que o brasileiro, ele na verdade, ele não gosta de dar um apoio total à sua evolução. E acha que tudo aquilo que faz na Europa é o correto. Mas eu entendo que num trabalho de time de futebol de grandeza, como o Cruzeiro, como o Vasco, como o São Paulo, como o Corinthians, a gente está, não digo que esteja mais evoluído do que a Europa, mas posso assegurar que o tipo de trabalho aqui implantado é melhor que o da Europa. Então, mas me diz uma coisa. Você, quando foi preparador físico, foi uma coisa no futebol. Hoje, este futebol
dentro do aspecto físico, ele se compara ao futebol da Europa? A preparação física da Europa? Não, na verdade você não tem modelo da Europa, você tem a evolução dos profissionais que aqui trabalham. E todos os grandes acontecimentos, eles aparecem nas Olimpíadas. Na Olimpíadas é que você vê os avanços, sobretudo no aspecto físico. Porque é evidente que dentro da metodologia moderna de trabalho, a parte física ela cresceu muito mais que a parte técnica. Então você vê hoje o futebol muito mais veloz, o jogador pensa muito mais rápido, o jogador tem que chegar muito mais próximo da jogada. Isso é uma evolução na parte física, na parte científica. E a parte técnica, ela evoluiu, mas em menor escala. Então você vê jogadores excepcionais no aspecto físico e no aspecto técnico com pouca qualidade. Mas essas são as evoluções que aparecem exatamente nessas Olimpíadas e que são transformadas ou transferidas para o futebol. Tecnicamente, o futebol brasileiro é melhor que o da Europa? Não, eu não acho que é melhor. O que existe é que nós, na parte técnica, eu acho que nós somos melhores que na Europa. Mas nós somos mais relaxados na aplicação. O jogador europeu ele é mais aplicado na parte tática e nós, por termos uma parte técnica muito evoluída, às vezes nos relaxamos dentro de campo. Daí você vê grandes jogos do Barcelona, do Real Madrid, em que os jogadores, taticamente, eles jogam mais do que realmente o brasileiro. Beneci, o Brasil tem chance de ser campeão do mundo? Claro, evidentemente que sim. Ele tem uma seleção que demonstrou todo um potencial e temos excelentes jogadores e acho que nós temos muita chance de voltar a ser campeão mundial. Por que o Minas Gerais não tem jogadores de Minas hoje na seleção brasileira, Bené? Por que essa ausência de jogadores mineiros na seleção do Brasil? Veja bem, eu acho que isso é um problema puramente de concepção de treinadores. O Tite é um excelente treinador, mas talvez por ele ter uma convivência maior em São Paulo, Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, ele faça a opção por aqueles jogadores que ele conhece mais. Mas é um treinador que tem toda uma condição de ganhar um título, com jogadores de alto quilate, e ele tem dado assim uma amostra e de buscar jogadores brasileiros, porém em estilo europeu, porque na verdade dentro da história da Copa do Mundo você sabe que as equipes que se classificam são sempre europeias. É a Alemanha, é a França, é a Espanha. Então, você buscando jogadores que atuam no exterior, nesses países, você tem também uma chance muito boa de equilibrar a parte tática e técnica das seleções. A gente só lamenta aqui em Minas Gerais que o Fábio não jogue na seleção brasileira. Ele é muito melhor que todos que estão lá. E o Tafarel sabe disso, um grande amigo nosso, e não leva. Bem, assim, foi bom falar com você, viu? Prazer muito grande. O Marcos, eu vou falar um troço. Não existe pessoas que tenha estimulado e que tenha sonhado para que o Cruzeiro tivesse o Fábio na seleção. Mas são questão de estilos, né? Talvez o Tafarel, por não ter tido trabalhado com o Fábio, não ter tido um conhecimento maior, tenha preterido. Mas eu sou apologista do que você falou. Realmente o Fábio, não em detrimento dos que foram convocados, mas eu acho que o Fábio deveria ter tido uma chance maior na seleção brasileira. Este Beneci Queiroz, supervisor do Cruzeiro, um patrimônio que o Cruzeiro tem já há mais de 40 anos, 45, e que sabe tudo do Cruzeiro e também do futebol. Ele falou aqui no Muito Mais Esportes.